A história não é apenas o que aconteceu, é o que foi permitido permanecer. O que chamamos de passado é frequentemente uma seleção administrativa. Estas são as crônicas dos movimentos espirituais que foram oficialmente deletados, não por esquecimento, mas por decreto, baseado exclusivamente em registros arqueológicos e arquivos estatais. Egito, século XIV antes da Era Comum. Amenhotep IV, renomeado Akhenaton, impõe a primeira teologia monoteísta documentada. O culto ao disco solar Aten. Templos tradicionais foram fechados. Uma nova capital foi erguida no deserto, Akhetaten. O equilíbrio de Maat, a ordem cósmica egípcia, foi fragmentado para servir a um único deus. Após sua morte, a reação foi cirúrgica. O general Horemheb assumiu o poder. Sua missão não foi apenas governar, mas executar a Damnatio Memoriae, a condenação da memória. Evidências arqueológicas no templo de Karnak revelaram milhares de talatats. Estes blocos, outrora partes dos templos de Aten, foram sistematicamente desmontados e usados como entulho. Eles foram enterrados dentro dos novos pilares do templo de Amon. A teologia de Akhenaton foi literalmente transformada em enchimento estrutural para os deuses que ele tentou banir. Na lista de reis de Ábidos, o nome de Akhenaton foi omitido. Para os escribas da 19ª dinastia, ele nunca existiu. O que restou foi o silêncio de pedra sob monumentos restaurados. Roma, 186 antes da Era Comum. O Senado detecta uma ameaça interna, os bacanais, ritos de mistério gregos que se espalharam como uma infecção organizacional. O historiador Lívio descreveu o culto como um antro de crime e devassidão, mas o medo real do Senado era a sua natureza secreta, uma estrutura hierárquica que operava fora do Estado. O Senatus Consultum de Bacanalibus, um decreto gravado em bronze descoberto em 1640, fornece a prova documental da repressão. A lei era absoluta. Mais de 6.000 praticantes foram executados. O decreto proibia santuários Baco e limitava reuniões a apenas 5 pessoas, exigindo permissão do pretor urbano. A punição era a morte. Século III. O profeta Mani funda uma religião dualista, o maniqueísmo, uma luta eterna entre o mundo espiritual da luz e o material das trevas. Sua expansão foi sem precedentes. Em 297, o imperador Diocleciano ordenou que os líderes maniqueístas fossem queimados junto com seus livros. A fé era vista como uma infiltração persa no tecido romano. Na China, após a queda do grão-kanato Uigur em 840, a dinastia Tang voltou-se contra os maniqueístas. Durante a grande perseguição anti-budista, eles foram o alvo secundário. Clérigos foram executados para purgar a influência estrangeira. A religião que uma vez uniu impérios foi reduzida a fragmentos nas cavernas de Dunhuang e em registros inquisitoriais. Império Sassânida, final do século V. O sacerdote Mazdak propõe o Mazdakismo, uma fé que pregava a propriedade comum e o bem-estar social, um desafio radical à nobreza persa. Em 524, o rei Cosroes I orquestrou o fim. Segundo o Shahnameh, ele convidou os Mazdaquitas para um banquete e os enterrou vivos, de cabeça para baixo, em seus jardins. Mazdak foi executado. Cosroes então reformou o império, solidificando o sistema de castas da religião estatal zoroastrista. O experimento igualitário foi enterrado fisicamente e historicamente. Sul da França, século XIII. Os cátaros, ou albigenses, acreditavam em 2 deuses, um espírito bom e um criador maligno da matéria. Eles rejeitavam a hierarquia católica. O Papa Inocêncio III lançou em 1209 a Cruzada Albigense. Foi a primeira vez que uma cruzada foi convocada contra outros europeus. O objetivo era a extinção total. Hoje, o registro de Fournier nos arquivos do Vaticano contém os detalhes da Inquisição. É através desses interrogatórios que conhecemos suas vidas. Seus próprios escritos foram queimados até o fim. O que sabemos sobre os cátaros vem quase exclusivamente de seus perseguidores. A fé foi apagada por 1350. O que restou foram os inventários das fogueiras. Estes 5 casos revelam um padrão. O apagamento de uma religião exige o controle total sobre o registro físico e a destruição da estrutura organizacional que a sustenta. A precisão da supressão administrativa é o que permite sua reconstrução arqueológica. O poder gera arquivos, e os arquivos inadvertidamente preservam o fantasma do que tentaram matar. Vaticano, Karnak, Tiriolo, Dunhuang. Os nomes mudam, mas o mecanismo é o mesmo. A uniformidade espiritual é imposta pelo Estado como uma ferramenta de estabilidade política. Maat restaurada, Roma pacificada, França purificada.
Os registros que possuímos não são as vozes dos que creram, mas as atas dos que os destruíram. Se o apagamento foi tão eficaz que transformou deuses inteiros em notas de rodapé administrativas, resta uma questão baseada na precisão dos arquivos. Quantas verdades foram perdidas para que a versão oficial pudesse sobreviver sem contestação?